bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos Bíblicos para a Família. Sou o pastor Carlos Brito e nesta aula nós vamos estar tratando sobre o tema Restauração para Casamentos em Crise. Nos acompanhe, vai até o fim, com certeza Deus tem uma palavra de orientação para a tua vida. Vamos começar fazendo a nossa oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te rogamos a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas e a vida daqueles que estão assistindo a essas aulas. Nós te rogamos que pela tua graça e tua misericórdia seja estendido sobre a vida de cada um de nós, na área da nossa família, e que nossa família seja protegida para a glória do teu santo nome. Amém. Restauração para casamentos em crise. Crise todos passam. Crise não é uma coisa exclusiva para uma pessoa ou para uma família. A crise ela bate na porta de todos, a qualquer dia, qualquer momento, em qualquer área de nossas vidas vai surgir crise. O problema não é quando as crises surgem, mas o problema é o que nós fazemos, quais decisões que nós tomamos, quais caminhos nós estamos percorrendo quando a crise bate em nossa porta. Quando a crise bate em nossa porta, alguns pensam em até tomar atalhos para a tua vida, atalhos, caminhos mais fáceis e mais curtos. Às vezes, quando a crise bate na porta, as pessoas acham conveniente tomar decisões mais fáceis. E às vezes o caminho para solucionar essa crise, às vezes pode ser um caminho dificultuoso, às vezes tem que abrir mão de confortos, abrir mão de algumas coisas. E por fim, alguns preferem não tomar esse caminho, preferem tomar o atalhos na vida. E às vezes atalhos que tem feito sacrificar coisas que não deveria ser sacrificada. Nesse caso, nós estamos falando sobre a restauração de um casamento em crise. Com certeza alguém ou todos com certeza já passaram por algum momento de crise no casamento. Passa anos e vem anos, alguém sempre ou todos sempre vão enfrentar algum tipo de crise no casamento. Embora algumas pessoas passem por crise, sabem lidar muito bem com ela. Às vezes as crises podem deixar marcas, às vezes as crises, dependendo da gravidade dela, pode deixar algumas marcas bem dolorosas. Mas o importante é o que nós fazemos diante de uma crise que surge principalmente em nosso casamento. Porque tem gente que acha muito mais fácil abandonar o barco, abandonar tudo e recomeçar alguma coisa nova, principalmente por causa da crise. Mas aqui nós vamos falar sobre a restauração para um casamento em crise. O nosso texto base está no livro de Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo de número 24 ao 27. Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo de número 27. Que diz assim: quem ouve as minhas palavras e a pratica é tão sábio como as pessoas que constroem uma casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Aqui nós vamos chamar essa casa de casamento. Vamos usar como símbolo que nesse ensinamento de Jesus que ele estava falando sobre a coerência entre ouvir os ensinamentos e colocar em prática. Então nós vamos falar agora desses ensinamentos e colocando em prática, aplicando no contexto de nossa lição o casamento. Então vamos parafrasear esse texto mais ou menos assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam é sábio como uma pessoa que
mantém o casamento numa rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem ou assoprar sobre esse casamento, ele não ruirá ou não destruirá, pois está firmado sobre a rocha. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que firmou seu casamento na areia. Quando vierem as chuvas, inundações e os ventos sobre esse casamento, ele ruirá ou cairá com grande estrondo. É uma aplicação mais ou menos para não ficar no contexto, para nós entendermos mais ou menos assim. Nós sabemos que qualquer relacionamento humano, em todas as áreas, ela tem que ter por base as Sagradas Escrituras. E uma das que nós estamos tratando neste momento é sobre o casamento. O autor diz que nos últimos dias tem sido proposta de encontros, cursos, seminários para casais em tudo. Hoje se fala muito em família, em conservar a família, sobre casamento heterossexual, sobre as famílias tradicionais, conservadora. Tem se falado muito nisso. E há uma preocupação também pelo lado da igreja, empenhando, fazendo trabalhos, seminários, lançamentos de livros, falando sobre a família, o valor da família. Por quê? Que há uma crise muito grande atacando as famílias, querendo destruir as famílias de qualquer maneira. Principalmente nesses últimos anos, que parece que esse ataque, essa dimensão, essa gravidade de problemas, de ideologia para atacar a família, tem mirado principalmente a área do casamento. Então o autor fala assim, então há vários inúmeros congressos, palestras e trabalhos sendo lançados. Aí o autor diz assim, qualquer casal passa ou passará por crise. E casado por pouco tempo ou muito tempo, ele vai passar por crise, com filhos, sem filhos, ricos ou pobre, cristão ou não, ele vai passar por crise. Mas o que devemos fazer nessa coisa que nós chamamos de crise? É ter consciência da gravidade e do problema ou da crise que bateu em nossa porta. Quando nós conscientizarmos disso, quando a crise bater, ignorar será complicado. Será muito mais fácil assumir, reconhecer que há algum problema para que possa procurar e encontrar a solução para ele. Então, quando a pessoa deixa de procurar solução para o teu casamento, quando a crise bate, ele vai ter grandes dificuldades. Conscientização da crise é um passo fundamental e importante para um casal quando ela bater a sua porta. O casal que eu gosto de usar como exemplo sobre crise quando passa ou bate na porta é o que está registrado no livro de João, no capítulo 2, quando um casal resolve dar o passo principal, que é o casamento, essa realização dessa cerimônia, desse mandato, dessa coisa tão bela que é instituída por Deus. No livro de João, no capítulo 4, um casal resolve participar, fazer essa cerimônia, convida amigos, convidam os familiares dos dois, com certeza, amigos próximos, vizinhos, e planeja tudo naquela festa ali, porque era um momento de alegria para os dois. Então eles queriam que fosse uma coisa bonita, agradável, alegre, e que todos fizessem parte daquela cerimônia do casamento dele, daquele momento festivo e de alegria entre eles. Então tudo estava planejado,
Mas o passo principal que eles tiveram foi convidar uma pessoa muito especial, que no caso é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles convidam todos os amigos, familiares, planeja tudo, mas nesse planejamento do matrimônio, do casamento, eles não deixaram de ter Jesus como convidado na festa deles. Às vezes é o erro que nós cometemos de planejarmos tudo, de fazer planejamento financeiro, dimensão de festa, planejamento de quantos convidados, como será a cerimônia, como será a festa, quem vai realizar, quem não vai. Nós planejamos tudo isso. Tudo em nossa vida deve ser planejado. Mas uma coisa interessante é que Jesus muitas vezes passa a não ser convidado para fazer parte de tudo aquilo que nós estamos planejando. Então esse casal que fizeram tudo isso e a crise bateu. Qual foi a crise? Acabou o vinho. Na hora do auge daquela festa, alguém chega e traz a notícia: acabou o vinho. Então poderia ali uma vergonha, uma desonra, a humilhação está chegando em um momento festivo e de alegria de um casal e de ambas as famílias. Mas alguém falou: Jesus está aí. Tinham convidado Jesus. E Jesus foi a solução daquela crise que surgiu logo no primeiro passo do casamento entre esse casal. Está vendo como é importante? Ninguém está isento de crise. Ninguém está isento de problemas, de ventos, tempestade. Aqui na parábola que Jesus ensinou, que nós lemos, Jesus fala assim: tanto quem construiu na rocha, ou quem construiu na areia, o vento veio, a tempestade veio as duas casas. O problema é onde está estruturada essa casa. O teu casamento, no caso nosso aqui, o nosso casamento, está estruturado em quem? Quem é o fundamento? E quando a crise bater, ele está firmado em quem e em quê? Porque se estiver firmado na pessoa de Jesus Cristo, o casamento, pode surgir qualquer problema. Vai trazer tristeza, complicações, mas Jesus, pela graça dele, fazendo parte com ele, se torna muito mais fácil resolver essa crise ou esse problema que surge no casal. Então a primeira coisa é ter consciência, conscientizar-se do erro. E a segunda coisa é, desde o início do namoro até a permanência, até a vida eterna, é Jesus fazer parte do casamento. É Jesus ser o convidado principal, é Ele ser o fundamento, é Ele ser o orientador, é Ele ser o que dita as regras, como as Sagradas Escrituras nos ensina, para ser aplicado no nosso casamento. Ignorar a crise é um problema muito sério. Então nunca pode ignorar a crise achando que o problema vai ser resolvido com o passar do tempo. Porque a frieza e o desânimo pode bater. Então, e quando ele bate nessa crise no casamento, em vez de ser aquela crise que era coisa momentânea e pequena, ignorada, ela vai se tornar uma coisa mais grave, complexa de ser resolvida. Então, a primeira coisa é ter consciência. A segunda coisa, Jesus nunca deve ser ignorado, ele deve ser a prioridade no casamento, porque quando chegar a crise, Jesus já está no casamento. E a terceira coisa, nunca deve ignorar hipótese alguma quando a crise bate, porque ignorar se torna a coisa mais grave, mais severa, mais complicada, e dependendo da crise, feridas pode ser aumentada, pode ser muito cruel. Então nós devemos tomar cuidado. O tempo
não apaga nada. O tempo não resolve problema. O que resolve problema, o que traz solução para crises, é só com a graça de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, um bom conhecimento, fundamentos bíblicos, Jesus sempre fazendo parte dos momentos de nossas vidas que as crises vão ser solucionadas. E tem que, quando chega essa crise, nós não conseguimos andar sozinhos, nós não conseguimos resolver as crises sem a ajuda de ninguém. Então, nessa conscientização, uma das primeiras coisas que a gente tem a aprender também é ter humildade de buscar o que? Aconselhamentos cristãos de pessoas que têm uma maturidade, que têm um relacionamento com Deus e que eles possam nos apresentar, baseado nas Sagradas Escrituras, coisas, caminhos, conselhos sábios baseados na Sagrada Escritura para resolver essa crise conjugal e que essa crise não venha ter dimensões e não venha ter dimensões por causa de falta de consciência, falta de reconhecimento e virar uma guerra sem fim no casal. Então é melhor buscar conselhos de pessoas maduras, pessoas bem experientes, pessoas espiritualmente maduras, que saiba dar bons conselhos. Porque tem muita gente que tem medo de pedir conselhos, pedir ajudas, pedir orientações e fica constrangido nisso aí. Uma das coisas hoje que nós percebemos, eu converso muito com pastores, e principalmente o meu pastor, na qual igreja eu sou co-pastor, eu sou pastor auxiliar dele, ali estou ajudando ele. O meu pastor, ele fala que uma das coisas que nós temos mais dificuldade é sobre a falta de pessoas procurando ajuda nos gabinetes pastorais. Então, quase não tem. E quando tem, o problema já está muito grave, muito sério, que às vezes fica até difícil de encontrar uma solução, ou então torna a coisa mais grave ainda por causa de tempos ignorados e não procurou ajuda antes. Então, procurar aconselhamento é bom. Somente pessoas maduras, pessoas espirituais que saibam dar conselhos bíblicos. E isso não é feio, isso não é ofensa. Quem tem essa humildade de buscar conselhos, ele tem o quê? Ele está lutando, ele tem algo na vida dele que está falando para ele não desistir, que o casamento, a aliança que ele fez com o seu cônjuge é muito importante e não deve ser rompida de hipótese alguma. Os desgastes por ignorar o tempo podem ser irreparáveis. Então, por isso que é bom buscar conselhos. Tem outras dificuldades também nessa busca de conselhos e de ajudas. Quando eu falei que há um pequeno número nos gabinetes pastorais, e com certeza 70% deles, na maioria das vezes, são as mulheres que procuram ajuda para melhorar o casamento. Há uma dificuldade muito grande entre os homens reconhecer a sua fragilidade, a sua necessidade de ajuda e buscar conselho em alguém. Por causa de algo que nós chamamos de ego inflamado que está dentro de nós, os homens têm demonstrado essa dificuldade. Os homens parece que demonstram menos disponibilidade de procurar ajuda para resolver. Alguns acham que resolve só, alguns acham que não precisam de ajuda e alguns se sentem intimidados para isso. Então nós devemos tomar muito cuidado, dependendo sendo o homem ou a mulher, o marido ou a esposa, eles devem ter consciência e não ter esse medo de buscar ajuda, porque todos precisam e com certeza vão precisar de uma ajuda mais cedo ou mais tarde. O conselheiro, quando recebe o casal, ele está, ou tanto o casal como o cônjuge,
ali que ele procurou por confiança, com certeza ele pode ser uma ferramenta de Deus para ajudá-los a vocês a enxergar algumas coisas que está ali no casal que eles não estão conseguindo perceber, que às vezes o cônjuge pode estar com algum tipo de crise, que às vezes o motivo da crise pode ser o homem e ele não consegue perceber. Ou pode ser a mulher e ela não consegue perceber. E aí se embate por causa dessa crise no casal, e às vezes o conselheiro bíblico orientado por Deus, pelas Sagradas Escrituras, na direção do Espírito Santo, consegue enxergar algumas coisas que nós ignoramos, e às vezes essa coisa que nós ignoramos ou desconhecemos pode ser o motivo de muitas crises, ou a crise está sendo cada vez mais severa do casamento. Então por isso que é importante ter o quê? Um conselheiro baseado na Sagrada Escritura, e nós termos humildade de buscar ajuda dessas pessoas. Então busque ajuda. Busque orientação, busque bons conselheiros e cristãos e conselheiros bíblicos. Nunca exponha, nunca devemos expor a nossa vida para qualquer um ou para todos. Devemos ter esse discernimento em saber qual é a pessoa adequada para nos ajudar, porque maus conselhos ou por aí afora existem muitos, as milhares. Os conselheiros bons existem poucos. E nem todos têm a maturidade de dar bons conselhos. Às vezes tem gente que pode dar o conselho, é melhor chutar o balde e virar as costas para tudo isso. Mas o mais adequado é nós orarmos a Deus, termos humildade e chegar e falar assim, eu preciso de ajuda. E nesse reconhecimento de ajuda, orar a Deus e procurar um conselheiro para que possa ajudar, principalmente um conselheiro que tenha mais compromisso com as Sagradas Escrituras e virar as costas para todo outro tipo de conselho que quer arrastar você para aquilo que não é bíblico. O gabinete pastoral, as salas pastorais, está aí para isso. Então não deve ser ignorada. Hoje as pessoas têm uma facilidade de buscar muito mais ajudas em psicólogos, não que tenha alguma coisa contra isso, terapeutas, autoajuda, em tantos outros lugares, e às vezes aquilo que é bíblico, aquilo que é mais espiritual, sadio e sensato para a restauração do casamento e saber tratar da crise, está sendo ignorada, não está sendo aceita. Então às vezes as pessoas lotam as clínicas, os consultórios, a compra de livros de autoajuda, e às vezes tem o seu líder espiritual ali, tem alguém, um amigo que é espiritual, que é cristão, que é bíblico, e não é procurado para receber ajuda. Na crise, nós devemos aprender também a confrontar erros, e principalmente, quando alguém confrontar os nossos erros, nós ter a humildade de reconhecer. Porque nós temos uma tendência em nós de que olharmos e descobrirmos erro no próximo com muito mais facilidade e temos uma dimensão enorme de reconhecer os nossos erros. Então, quando nós temos consciência da crise que bateu, quando bate, ou quando procura o conselheiro, uma das coisas que o conselheiro pode ajudar é o quê? É confrontar o homem ou a mulher a respeito do erro do casal, ou erro do casal, erro de um ou de outro. Às vezes o erro pode estar na vida da pessoa do masculina, e ele pensa que o erro está na esposa, e às vezes não é. Ou então assim vice-versa, a esposa acha que o erro está simplesmente no marido, e às vezes está nela. Então, por causa dessa falta de discernimento, ou às vezes de orientação, ele acaba não olhando para si, mas acaba tendo a disponibilidade de enxergar no outro, projetar no outro
a causa da crise que bateu na porta. Então nós devemos ter essa humildade que quando nós formos confrontados por causa do erro, a tendência nossa é sempre o quê? Ignorar, bater de frente e partir para o confronto. Não. Nós devemos ter a humildade que quando nós formos confrontados com o nosso erro, é baixar a cabeça e reconhecer e pedir ajuda. Ou então sentar junto, um ajudando o outro. Isso é resolver a crise também no casamento. Porque quando às vezes um aponta o erro do outro e realmente quando mostra o erro e ele está errado ou ela está errada, às vezes a falta de humildade de ambos pode provocar um confronto. Então uma das coisas é, se você quer resolver essa crise, essa pessoa, qualquer um quer resolver a crise, ele tem que ter consciência de que quando ele for confrontado com o erro dele, ele não tem que partir para o contra-ataque e ignorar. E o bom conselheiro, ele pode levar a pessoa a ver o teu erro e que ele não via, que ele está sempre projetando, sempre vendo no próximo, mas às vezes o erro pode estar nele. Porque nós temos algo dentro de nós de que a culpa sempre é do outro. A culpa sempre é ou dele ou dela. E nós nunca usamos a expressão minha, ou então a expressão nossa. Nós sempre temos a tendência de falar dele ou dela, mas nunca falar meu ou nosso. Isso é uma falta de humildade. É lógico que isso não é fácil de assumir, reconhecer esse erro, quando ele é nosso, mas devemos reconhecer. Isso é humildade. A confrontação dos nossos erros é o Espírito Santo nos conscientizando, através de usando a vida de alguém, do bom conselheiro, a mudarmos a situação a qual nós estamos vivendo. Então se prepare para isso. Quando chegar a crise, para restaurar o teu casamento, para restaurar o casamento em crise, às vezes vai estar mexendo em alguns ídolos dentro de nós, que às vezes esse ídolo pode ser nós mesmos. Essa tendência, essa mania de acusarmos, enxergarmos e projetarmos os defeitos nos outros, e muitas vezes o defeito pode estar em mim. Então é necessário que a pessoa tenha a disponibilidade de, quando for confrontado por causa do erro, ele tem que reconhecer e ter essa humildade. E quando for de ambos, melhor ainda, ambos reconhecer e procurar um meio de cura, de restauração para o casamento. Nas crises, quando bate na porta, uma das coisas principais que é fundamental para resolver a crise é o perdão. Tem que aprender a perdoar, meu irmão e minha irmã. Um casamento onde não exista perdão é um casamento complicado de continuar. Tem que haver perdão mutuamente, tanto para um como para o outro. E um dos confrontos que Jesus nos arrasta, conforme as Sagradas Escrituras, é reconhecer os nossos pecados, confessá-los e deixá-los, inclusive em nossos relacionamentos. Ele leva isso tão a sério, desse negócio de perdão, de restauração, de relacionamento, que quando ele fala que quando alguém levar alguma oferta até o altar, se suspeitar que alguém tem alguma coisa contra ele, deixe a oferta, vai lá e conserte com essa pessoa, depois apresente a oferta no altar. Na oração do Pai Nosso, no livro de Mateus, capítulo 6, ele fala sobre do perdão. E naquela oração ele fala: perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E logo após ele chega a falar assim: se vocês perdoar o próximo, o Pai também perdoa vocês. Se vocês não perdoar, o Pai não vai perdoar vocês. A sentença já está dada. Essa sentença de perdão mutuamente, ou a falta de perdão mútuo entre o casal, já está dada.
cabe agora qual passo que eu e você, ou qualquer um do cônjuge, vai estar tomando, que é perdoar um ao outro. Então tem que aprender, porque andar nessa vida de casados e não saber pedir perdão, não saber ceder perdão ou perdoar um ao outro, fica uma situação complicada de ser levada a sério, e mais cedo ou mais tarde essa falta de perdão, aquela ferida aberta, aquela mágoa guardada vai estourar, vai causar um dano muito sério. Perdoar não é esquecer e não ter uma amnésia, mas perdoar o cônjuge, ou se perdoarem, é deixar com que aquela ofensa não seja uma coisa que tenha domínio sobre você, ou sobre o casal, ou sobre um dos cônjuges. É fazer com que aquilo não tenha força nenhuma. E mesmo que nós não esquecemos a ofensa, e nós perdoamos, aquilo não depois, a partir do momento que perdoamos, aquilo não vai trazer dano algum, não tem nenhum significado. Então, a das crises, também no casamento, para solucionar, a última que nós estamos falando aqui é sobre o que? Perdão. Aprenda a perdoar, aprenda a pedir perdão, aprendam a se perdoar. E com certeza, tenha consciência disso, e com certeza a restauração do casamento em crise vai ser resolvida. Para a conclusão dessa aula, eu ler o que o autor diz assim: para todo casamento em crise, há solução e superação. Não importa qual seja o motivo da crise, é fundamental que o casal reconheça que está passando por problemas e queira ajuda. Deus pode restaurar o casamento e conceder vários anos de união até que a morte o separe. Então, independente da crise, independente dos problemas que surgiu no seu casamento, há solução na pessoa de Jesus Cristo. Há solução nessa crise. As Sagradas Escrituras nos dão orientação a respeito de como lidarmos com a crise. Hoje, nessas crises que nós estamos vendo aí, que as pessoas tomam caminhos severos e antibíblicos, que não seja o que nós vamos tomar. Devemos ter a humildade de falar em Jesus Cristo, a solução para qualquer tipo de crise. E nós vamos cumprir aquilo que nós fizemos na aliança, até que a morte o separe. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, o teu casamento, e que seja preservado para a glória do nome dele. E na próxima aula vamos estar tratando sobre o tema o divórcio à luz da Bíblia. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus.